O Estadão fala aqui do companheiro Zettel, cunhado dele. Cunhado de Paquito foi sócio dos proprietários dos sites Brasil Journal e Platô BR. O Brasil Journal é conhecido como Jornal da Faria Lima. E realmente é o Jornal da Faria Lima. É um que a logo é preta e meio que laranja. Não laranja mais amarelo, na verdade é mais um amarelo próximo do laranja. Fez outro aqui um texto deles. Adora dar voz para os liberais. É o jornal oficial da Faria Lima. Curioso isso, né? A turma que é sócia do cunhado do Paquito. E o Platô BR, que, como diz o Vinícius, é o site do nosso grande Guilherme Amado. Fala dele. Uma semana antes de ser preso, Paquito anunciou decisão de delatar. E se continuar preso, o Paquito vai delatar. O destino do país está nas mãos do Mendonça? Sim. Mas hoje, em especial, o destino do país está na mão do Cássio. A delação do Paquito está na mão do Cássio. Acho que essa é a forma mais fácil de explicar. Paquito conversou por telefone com o empresário e ex-político brasileiro uma semana antes de ser preso. Aí esse interlocutor foi direto: eu vou delatar. O empresário se mostrou surpreso, afinal, até então, o Paquito vinha dizendo ao próprio que não tinham que delatar. Mas decidi que vou. Claro que tenho que delatar, né? Já estou me organizando. Óbvio que ele tem que falar. Ele foi preso uma semana depois. A Globo já coloca ali, ó. Defesa nega a delação imediata do Paquito, mas não descarta no futuro. Se ele continuar preso, ele vai delatar. A delação do Paquito está nas mãos não, no voto do Cássio, né? Ah, não dele também, posso falar dessa forma. Segundo um dos advogados do empresário, ouvido pelo Globo sob reserva, o principal motivo para que não houvesse conversas com os investigadores é a ausência de denúncia formal. Além disso, o fato da PGR não ter sido ouvida por Mendonça, na ocasião do decreto da medida cautelar da semana passada, também é utilizada como argumento da defesa para não iniciar tratativas sobre eventuais colaborações. Porque delatando, vai ter que delatar para a PF. Por outro lado, a mesma defesa do Paquito não descarta no futuro a delação dele, principalmente após ele ser acusado formalmente, se porventura o Supremo mantê-lo preso por mais tempo e principalmente se não houver mais alternativas, tipo prisão domiciliar, né? Um meio termo, Paquito ficar de boa, sofrendo com elegância. Antes de falarmos do julgamento, citados em diálogos de Paquito, Mota e Ciro Nogueira procuram Alexandre de Moraes. Eu me pergunto pra quê, né? Segundo Paulo Capello e Petrônio Viana, Hugo Mota e Ciro Nogueira procuraram Dom Pedro III após serem mencionados em conversas obtidas pela PF no celular do Paquito. Segundo relatos, os três se encontraram nos últimos dias para discutir a situação. Mota e Ciro procuraram saber as possíveis consequências jurídicas após as citações no telefone do Paquito. Até onde se sabe, os dois parlamentares não são oficialmente investigados no inquérito que tem a relatoria do Mendonça. Aí vai, né? Sem Toffoli, Cássio será fiel da balança no julgamento da prisão do Paquito. E aí, Cássio? Qual será o destino do caso? Mantendo preso, ele delata. Mas fácil. A decisão de Toffoli se declarar suspeito deu a Cássio a posição de fiel da balança nas votações sobre o caso no Supremo. O teste de fogo será na sexta-feira 13. Quando o plenário virtual da segunda turma começar a decidir se confirma ou não a prisão do Paquito. Saberemos se Cássio foi ou não cooptado pelo PT. Será que Lula já conseguiu trazer o Cássio para debaixo do braço? E aí virou a grande união? Lula, Sandexon, Toffoli, Gilmar, Cássio, Flávio Dino. A tendência é que Fux concorde com Mendonça e manter o banqueiro atrás das grades. Sem Toffoli, restam os votos de Gilmar e do Cássio. A expectativa dos bastidores é que o Gilmar vote contra Mendonça. Estou chocado. Não necessariamente para libertar o Paquito, mas com a possibilidade de transferência do investigado para a prisão domiciliar. Na segunda, dia 9, Gilmar criticou o vazamento de mensagens íntimas que Paquito trocava com a então namorada Marta Graef. Não se manifestou, porém, sobre outras mensagens do banqueiro que teria conversado inclusive com Dom Pedro III. Ainda assim, a crítica indireta à Polícia Federal pode ser lida como indício de insatisfação de Gilmar com a condução das investigações. Pois é, né? O Gilmar quer que abafe. É que a coisa pare de avançar. Ele está muito chateado. Já o Cássio, né, costuma votar de forma alinhada a Mendonça em questões penais. Neste caso, porém, pode ser diferente. Cássio não tem dado sinais a interlocutores sobre o que pensa das investigações do escândalo. No tribunal, o voto dele é tratado como fiel da balança. Ninguém sabe. Hoje o Brasil tinha que fazer uma pressão. Cássio, não seja cooptado pelo Lula. Não vire petista, Cássio. Não fique ao lado dos petistas. Se Cássio concordar com Gilmar, o Paquito vai ser beneficiado no 2-2. O empate é dele, né? Ele tá jogando fora de casa. Se empatar, leva o título. Com Paquito em liberdade, a possibilidade de delação premiada ficará mais remota. Isso porque, para fechar esse tipo de acordo, normalmente o investigado está preso, embora não seja obrigatória essa condição.
Com um banqueiro em liberdade, o mais provável é que a defesa não priorize a delação. Aí vai ficar só empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, deixar os anos passando. Aí os anos do tempo vai passando, aí sai da prisão domiciliar pra um semi-abertozinho, tornozeleira. Ah, só não pode deixar a cidade de São Paulo. Passei aí, Paquito, São Paulo, restaurantes caros, vá, curta a vida. Ah, aí vai. Não, ele vai ali passear na Europa. Não, ele vai voltar. Ele vai voltar, ele não vai fugir. O placar da votação será importante não apenas para definir o destino imediato de Paquito, mas para traçar um panorama de como o Supremo deverá tratar o caso daqui para frente. Com as posições dos ministros definidas sobre as investigações do Banco Master, o placar deve se repetir em julgamentos futuros, dando previsibilidade às decisões. O gente também fala sobre isso. Todo mundo aí, né, vidrado. Veja como a segunda turma pode votar sobre a prisão do Paquito. E tá ali, ó. De acordo com Caio Junqueira, Mendonça vai votar para manter a prisão, Fux vai junto. Por outro lado, Gilmar Mendes, garantista, tende a votar pela soltura. O voto decisivo é do Cássio. Segundo fontes ouvidas por Junqueira, Cássio tem recebido diversas ligações de parlamentares pedindo a soltura de Paquito. Eu espero que o Ciro Nogueira não tenha sido um desses, que o Alcolumbre não tenha sido desses, que o Gumota não tenha sido um desses, porque não, seria feio, né? O Rueda, não, pelo amor de Deus, vocês não. Embora duas fontes próximas ao Supremo tenham sinalizado que Cássio votaria com Mendonça, a pressão política pode influenciar sua decisão. A grande leitura é que, se soltar o Paquito, não tem delação, ou tem uma delação meia boca. Por isso tem tanta pressão sobre o voto do Cássio. O Centrão vai cair inteiro. Há uma avaliação entre especialistas de que, caso o Paquito seja solto, diminui consideravelmente as chances de uma delação premiada robusta. Por outro lado, mantido no presídio de segurança máxima, aumentaria a probabilidade de colaboração com as investigações. O Paquito não aguenta mais uma semana. Tá chorando de noite já. Defesa de Paquito aposta em Gilmar e Cássio para a decisão por domiciliar. Deveria apostar só no Cássio, porque o Gilmar é da turma já, né? Gilmar já é da turma. A esperança da defesa é que ambos sigam a linha da manifestação da PGR. Ó, a tabelinha com Gonê. Que divergiu do pedido de prisão da Polícia Federal sob o argumento de que não está caracterizada a contemporaneidade exigida pela lei para a decretação da prisão preventiva. Esse Gonê tá engraçado, viu? Aí vem o Mário Sabino. Ou o Supremo solta o Paquito, ou ele fará a delação. Mas vão querer a delação? Hoje... o julgamento de hoje não é sobre a soltura ou não do Paquito, a permanência ou não, a concordância ou não com o Mendonça. Hoje se julga se Paquito vai ou não vai delatar. É o que tá na mesa. Vamos ver os votos. Quem quer que o Paquito delate e quem quer blindagem. Aí o Mário Sabino disse, né, macaco velho que ele é os jornais com um meio sorriso. É que no jornalismo nada se transforma, tudo se repete. Estou falando da história da delação premiada do Paquito. Assim como ocorria nos tempos da Lava Jato, mas não só, o recado é dado por meio da imprensa de maneira fragmentada, elíptica. Ou o Supremo decide soltar o dono do final do Master, no julgamento em plenário virtual começa hoje, ou o dono do final do Banco Master fará a delação premiada. Os grandes trunfos do Paquito são Dom Pedro III e Toffoli, que tenta submergir após se declarar suspeito na ação que pedia ao Supremo que fosse a abertura da CPI, na Câmara. Como o tempo urge, a ação acaba de ser diligentemente rejeitada pelo Zanin, que sucedeu Toffoli na relatoria. O dono do final do Master tem outras cartas ótimas. Batoré, Hugo Mota, Ciro Nogueira. Haverá outras? Muito provavelmente sim. Diante da multiplicidade de tentáculos dessa hidra, a pressão interna e externa é grande, portanto, para que o Supremo solte Paquito. O Cássio deve ter recebido ligação aí de Deus e o mundo da política, Deus e o mundo do judiciário privado e dos seus colegas de corte, né? O Cássio. Ó você aí, viu? Vote com Gilmar. Ao que parece, Fux votará com Mendonça. Gilmar deve votar contra. Sobra o Cássio. Ninguém sabe como o Cássio vai votar. Realmente, a imprensa está sem saber. Cássio, como fiel da balança, que pendeu para a libertação do Paquito, os petistas terão munição para dizer que foi um ministro indicado por Bolsonaro que libertou o grande vilão nacional. Pois é, o Cássio ainda pode aprontar essa, viu? O Cássio pode ser cooptado pelo petismo e do jeito que os petistas são cara de pau ainda vão querer colocar a culpa em Bolsonaro. Qual é a real possibilidade do Paquito vir a querer fazer delação se ele continuar preso? É gigantesca, né? Ela aumenta bastante, evidentemente, porque o sujeito não admite ficar preso depois de tudo que fez pelo Brasil. Mas dificilmente haverá delação com os advogados que o assistem neste momento. Há entre eles os mais amigos de Toffoli e os mais amigos de Dom Pedro III. Abre parêntese. Os advogados de Paquito nunca foram unidos, mas as rachaduras aumentaram desde que o cliente foi preso, a julgar por um movimento recente feito pela ala mais amiga de Moraes. Fecho parêntese. É claro que não basta o Paquito querer fazer a delação. É preciso combinar com o outro lado. Qual será o outro lado? A PF ou a PGR? A PF. O Gonê não vai.
Noticia-se que o Paquito ofereceu-se a ambas. A PF, na qual ministros do Supremo querem interferir, é a verdadeira dona do inquérito e, assim, a delação teria de ser negociada com ela. Os termos seriam duros. Há quem acredite que, diante do material já coletado e do que ainda virá a ser extraído dos salários do moço, uma delação não acrescentaria muita coisa. Já se a PGR entrar na linha, haveria muito controle de constitucionalidade. É o que o leitor entende. Que o Mário Sabino quer falar com isso, né? Rezemos, ou melhor, oremos, para que Mendonça, a quem cabe as palavras finais na condução do processo, continue no bom caminho. O caminho do Leão de Judá. Lauro Jardim, reforma.